Este é o nosso segundo estudo sobre passagens manipuladas de Ellen White. Criou-se há várias décadas um conceito católico romano, dentro do Adventismo, de que fora da instituição não existe salvação. Este fundamento não tem a mínima consistência bíblica e muito menos do Espírito de Profecia. Contudo, a corporação adventista, a fim de manter em cativo os membros dentro da corporação, diz que se sairmos da Igreja Adventista Corporativa, perderemos a salvação. Eu mesmo já vi isto ser dito por ministros e anciãos. Isto é mais um dos muitos mitos que proliferam atualmente no Adventismo. Temos aqui este barco, ou uma arca, ou como queiramos chamar, onde se encontra a corporação adventista no ecumenismo, apostasia, longe dos pilares da fé, novas crenças com mensagens evangélicas, etc. Colocamos aqui algumas imagens do que representa atualmente a Igreja Adventista Corporativa. Do lado esquerdo está a veneração à Cruz Mariana dentro de um templo adventista corporativo. Por baixo temos um artigo atacando a verdadeira fé adventista historicista e depois uma reunião ecuménica com desbravadores e católicos dentro da própria Igreja Católica. Na segunda coluna temos o Credo Adventista Corporativo com as 28 crenças que não são mais do que uma diluição da mensagem original adventista e abaixo temos o livro Questões sobre a Doutrina, que introduziu dentro da instituição adventista um falso Cristo. Na terceira coluna temos Ganon Diop, no Vaticano, reunido com o seu chefe jesuíta, o Papa Francisco. Por baixo temos um culto celebrado por palhaços, também dentro de um templo adventista. E na última foto desta coluna temos uma teatralização usada para evangelismo, no estilo do Concílio do Vaticano II. Na quarta coluna temos os desbravadores, num ritual com velas à moda católica e pagã. Por baixo, o presidente Ted Wilson promovendo a festa pagã do Natal. E a última foto desta coluna tem o pastor corporativo Luís Gonçalves promovendo a Semana Santa Católica. Na última coluna temos as 40 madrugadas, que não são mais nem menos do que meditações com o carisma jesuíta. E por fim temos a Assembleia da Conferência Geral com uma bandeira no seu interior do Vaticano. Poderíamos incluir aqui muitas outras coisas que já desenvolvemos noutros estudos, tais como os abortos que são praticados dentro dos hospitais adventistas, o dinheiro de dízimos e ofertas investidos em empresas de armamento de guerra e na Bolsa de Valores, as parcerias que os hospitais adventistas fazem há vários tempos com a Walt Disney e a lista continuaria aqui quase infindável. Alguém até nos poderá dizer porque é que não colocam como alternativa um barco e lhe dão o nome de sustento próprio, tal como colocamos aqui neste barco, Corporação Adventista. Porque o sustento próprio genuíno verdadeiro é apenas um método de trabalho para pregar livremente e sem filtros a mensagem genuína adventista. Mas não é o sustento próprio que nos vai salvar, mas sim Cristo Jesus. No nosso último estudo sobre esta série Passagens Manipuladas de Ellen White, já tínhamos visto o que a mensageira do Senhor nos quis dizer em Testemunhos para Ministros na página 15. A Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a qual ele confere a sua suprema atenção. E a esta debilidade e deficiência, como já tínhamos antes mencionado, nada tem a ver com esta tremenda apostasia que reina nesta instituição. Deus quer uma igreja pura e sem mácula, e não uma instituição que beba do vinho de Babilónia. A mensageira do Senhor diz-nos no livro Olhando para o Alto, página 136, o seguinte: O Senhor Jesus
sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus e transferiu-o aos gentios. Deus continuará a trabalhar deste modo em todo o ramo da sua obra. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra de Deus, à obra do Senhor, aliás, seja qual for a sua posição, embora elevado e sagrado o seu chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Outros, então, são escolhidos para levar importantes responsabilidades. Mas Deus suscita uma nova mensagem? Não. A mensagem é precisamente a mesma. Mas se estes, por seu turno, não purificarem sua vida de todo o erro, se não estabelecerem princípios puros e santos em todas as suas fronteiras, então o Senhor os afligirá pesadamente e os humilhará, e a menos que se arrependam, os removerá do seu lugar e fará deles um opróbrio. Como vemos, mesmo se outros que substituíram os primeiros na proclamação da mensagem falharem também, Deus também os substituirá por outros mais. Até católicos, protestantes e de outras denominações virão para o povo de Deus. Aceitarão a mensagem dos 3 anjos com todo o fervor e substituirão os que foram infiéis à mensagem de Deus. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Na verdade, o que é que significa a arca? Vamos ver o que nos diz a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 20. Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Está aqui a dizer-nos que estas 8 pessoas foram salvas pela arca? A arca apenas flutuou na água, que matou a muitos. Permitiu que a arca flutuasse. Mas a arca representa realmente a igreja? Os pastores corporativos dizem que sim, que a arca representa a igreja. Mas temos que ver o que é que nos diz a Bíblia e não o que nos dizem os pastores. O grande problema do nosso povo é perguntar ao pastor, ao ancião de igreja, e não querem pesquisar por si mesmos. Esta é a religião do homem que confia no homem e nada tem que ver com a religião bíblica e pela qual foi fundado o movimento adventista. Voltemos novamente a ler o versículo 20. Aos quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeito os anjos, as autoridades e as potestades. Então, o que é que corresponde à arca e à água no Novo Testamento? Correspondem a uma organização? Não, correspondem ao batismo. Lembro-me de alguns pregadores, tal como Walter White, dizer que se tem que estar dentro da arca, e ele simboliza a arca como a instituição adventista e faz até alusão ao cheiro dos animais e das suas fezes dentro da arca
como fazendo parte da apostasia que prolifera na instituição adventista. E diz ele que mesmo assim, com o cheiro das fezes e dos animais dentro da arca, Noé e sua família nunca a abandonaram. Que triste comparação que faz este falso mestre, que durante anos me enganou e também a muitos irmãos com as suas teorias da conspiração e sobre o significado da arca e de outras heresias também. Felizmente que Deus nos libertou destes falsos mestres modernos, que colocam a sua opinião acima do que está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia. Quem nos salva é Cristo Jesus, através do batismo nas águas, e quem for batizado será salvo. Por isso, não é a arca ou um barco que nos salva, mas Cristo Jesus através do batismo. O texto é claro e não nos deixa dúvidas. A Bíblia diz-nos que 8 pessoas se salvaram pela água e não pela arca. Mas o que dizem na Corporação Adventista é que o que nos salva é permanecermos na arca. E a Bíblia diz totalmente diferente, que se salvaram pela arca, que representa o batismo em Cristo Jesus. Por isso, temos que ir a Cristo Jesus e batizar-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer e for batizado será salvo. Meus queridos irmãos, tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia, sendo estudados com espírito de oração e de esquadrinhamento, libertar-nos-á de todas as tradições que adquirimos. Têm-se escrito livros como, por exemplo, este que estamos aqui a ver. Se existe apostasia na Igreja, devemos abandonar o barco? Estamos a entender a intenção deste título tão malicioso? É que estão aqui a comparar o barco ou uma arca com a salvação. Isto é a doutrina católica romana, copiada dos católicos romanos. Este livro católico romano que temos aqui neste slide com o título Fora da Igreja não há salvação, foi escrita pelo teólogo sacerdote jesuíta francês Bernard Besboé. E este livro apresenta também a história de Noé e da arca e é escrito, como já dissemos, por este jesuíta, em que ele então compara a arca de Noé com a salvação. Está a afirmar o que hoje a Corporação Adventista também ensina e que copiou dos católicos, que fora da organização religiosa não há salvação. E isto, como podemos comprovar, é uma teoria jesuíta que nada tem a ver com as Sagradas Escrituras. Por isso, o livro da Corporação Adventista, Se existe apostasia na Igreja, devemos abandonar o barco, aonde é então baseado para provar que fora da organização adventista não há salvação? Da teologia jesuíta, meus irmãos. Devemos permanecer no barco ou na mensagem? Do que é que nos serve estarmos no barco e não estarmos na mensagem? Devemos estar na mensagem, como é óbvio. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização. Esta é uma outra passagem também polémica, que nos querem fazer crer que se nós nos separarmos da atual organização corporativa, estaremos perdidos. E assim vão tentando fundamentar um falso argumento aqui, um falso argumento ali, e assim se estabelecem mitos dentro do adventismo corporativo. Assim se criam doutrinas que nada têm a ver com o fundamento da Bíblia e do espírito de profecia. Quantas vezes já ouvimos pastores corporativos, anciãos de igreja e alguns irmãos nos dizerem que ao sairmos da organização nos encontramos perdidos e nos tornamos dissidentes? Eu já fui acusado disso várias vezes. Quando lhes perguntamos os fundamentos sobre esta falsa doutrina e averiguamos em todo o seu contexto as passagens do Espírito de Profecia em que eles fundamentam falsamente, tudo cai como um baralho de cartas. Nós não podemos crer nestes mitos corporativos, tal como a mensageira do Senhor e os pioneiros também não acreditavam nestes falsos argumentos.
A Bíblia diz que foi Cristo que morreu por nós e não nenhuma instituição religiosa. O que infelizmente muitas vezes ouvimos de muitos irmãos corporativos é que com mais facilidade dizem que amam a IASD do que propriamente a Cristo. Aquilo tornou-se quase num clube desportivo. Temos aqui esta passagem que os líderes corporativos a aplicam de forma indevida e encontra-se no livro de Eventos Finais, página 55, e também pode ser encontrada no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, e nas páginas 390 e 397. Esta passagem é muito simples de ser compreendida, mas infelizmente os editores do Património White resolveram colocar um subtítulo que induz o leitor a ter uma compreensão diferente do que realmente diz o texto. E o subtítulo que os editores colocaram e que a irmã White nunca escreveu diz então o seguinte: é reafirmada a confiança na Organização Adventista do Sétimo Dia. Mas será realmente correto afirmar que a irmã White está aqui a referir a ter-se confiança na organização? Vamos ler então o que na realidade a irmã White escreveu aqui. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria apostasia da verdade. Então, isto pode ser entendido de duas formas. A primeira é a que entende erradamente os líderes corporativos. Ou seja, se sairmos da organização, estaremos perdidos e nos tornaremos apóstatas. E a outra maneira é a seguinte: estarmos fundamentados na mensagem dos três anjos com os 7 pilares adventistas, que são os seguintes: a purificação do santuário, a mensagem dos três anjos, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, o templo de Deus, a lei de Deus, o sábado e a não imortalidade dos ímpios. Estes 7 pilares estão detalhados no livro da Mensageira do Senhor com o título de O Outro Poder e estão na página 21. Estes são os fundamentos que Deus nos deu e se sairmos destes fundamentos, abandonamos a verdade. Então, qual é a posição correta das duas? Podemos então estar na organização e abandonarmos os pilares da fé? Podemos sim. E isto é o que se tem passado há várias décadas dentro da organização adventista. O que os líderes corporativos nos dizem é que mesmo que se abandonem os pilares devido à apostasia que prolifera dentro da organização adventista, isso não é o mais importante, pois o mais importante para eles é permanecer-se dentro da organização com todas as suas tremendas apostasias. Para estes líderes, mesmo que estejas seguindo todos os pilares adventistas, mas não te encontres dentro da organização, somos para eles considerados apóstatas e dissidentes. Temos que ver os contextos das passagens que lemos. O que está aqui em causa, como já lemos, é entrar numa nova organização que se desviasse do fundamento estabelecido por Deus. O próprio texto esclarece a situação. E era precisamente isso que os homens da liderança já estavam progressivamente a fazer. Por isso, ela disse precisamente que se não deveria entrar numa nova organização com o estabelecimento de fundamentos que Deus não deu. Todo o contexto se explica em si mesmo. O parágrafo a seguir fala-nos de unidade. Mas reparem que tipo de unidade a mensageira do Senhor está aqui a falar. Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus chamou-nos como um povo para ser-lhe peculiar tesouro. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até ao fim do tempo. A unidade, então, que ela aqui está a mencionar é uma unidade no Espírito e no conselho do Senhor, e não uma unidade em apostasia. São coisas completamente diferentes. O contexto real.
Vamos ler esta passagem que se encontra em Testemunhos Seletos, volume 2 e na página 263. Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá ao começarmos a obra finalizadora. Cada verdade, por ele dada para estes últimos dias, deve ser proclamada ao mundo. E qual foi então a mensagem que Deus deu para estes últimos dias? A mensagem dos 3 anjos com os 7 pilares que Deus nos deu. E agora vejam o que está aqui escrito. Cada coluna ou pilar que ele enviou deve ser fortalecida. Cada coluna ou pilar que ele ergueu deve ser fortalecida. Está aqui a mensageira do Senhor a referir-se às colunas ou pilares da nossa fé que devem ser estabelecidos e fortalecidos, ou então a uma organização. Está a referir-se, sem sombra de dúvidas, aos pilares ou colunas da nossa fé. Não podemos agora descer de onde, meus irmãos? Dos fundamentos que Deus estabeleceu. E quais são os fundamentos? Já lemos há momentos. Cada verdade e cada coluna ou pilar da nossa fé. Estes são os nossos fundamentos. E vejam depois o que ela nos diz no restante do texto. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova. Se temos a mensagem dos 3 anjos e os outros fundamentos que já mencionamos, se nos afastarmos deles, automaticamente entramos numa nova organização. E isto significaria apostatar da verdade, que são as colunas ou pilares da nossa fé. Então, se nós nos afastarmos, nem que seja num único pilar da nossa fé, nós estaremos a entrar numa nova organização. E por isso, a mensageira do Senhor termina com esta mensagem que diz: pois isso significaria apostatar da verdade. E o que é que vemos hoje na organização ou corporação adventista? Rejeitaram alguns pilares da nossa fé, ou parcialmente alguns. E por isso então entraram numa nova organização que nada tem a ver com a fé original adventista dada por Deus. Terminamos o nosso pequeno estudo de hoje com a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 17. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Que cada um de nós possa dizer, tal como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, que não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Ou seja, manipuladores dos textos bíblicos e do espírito de profecia. Esperamos que tenha ficado claro que a explicação destas passagens que há décadas são manipuladas pelos líderes corporativos adventistas, com o fim de manterem cativo o povo numa instituição completamente apostatada, e que Deus apela ao remanescente fiel que ainda se encontra nessa instituição a saírem da mesma para não fazerem parte do sistema babilónico em que ela se tornou e assim não receberem as 7 últimas pragas juntamente com os ímpios. Iremos, dentro de algum tempo, continuar a averiguar e a desmistificar mais algumas passagens manipuladas de Ellen White. Que Deus vos abençoe a todos e até ao nosso próximo estudo.